paz do Senhor, igreja. Eu estou aqui fazendo esse vídeo a pedido do pastor Júnior e da pastora Raquel. Pediram para eu fazer dar meu testemunho, né? E eu orei muito, né, para estar fazendo esse vídeo, pedindo a Deus para me direcionar, para que esse áudio, esse vídeo, possa impactar, né, as vidas. Então, irmãos, eu me deparei com uma frase esta manhã de Clarice Lispector, que caracterizava bem a minha vida antes de conhecer Cristo, né? Eu vou ler para vocês. Diz assim: eu sou uma pessoa insegura, indecisa, sem rumo na vida, sem leme para me guiar. Na verdade, não sei o que fazer de mim. Não sei o que fazer de mim ou o que fazer comigo. E era assim que eu me sentia, né? Eu só notei assim, eu também o tipo de vida que eu levava, como era a minha vida, depois que eu conheci o Senhor, né? Que eu pude analisar. Eu tinha uma vida totalmente fracassada, né? Na parte financeira, um desempenho profissional comum, né? Sem grande motivação de melhora, acomodada, conflitos no casamento, conflitos na criação de filhos, muita insegurança. E era assim que eu levava a minha vida, cheia de erros, né? E seguindo os preceitos do mundo. O que o mundo dita para nós? Que tudo é normal, que tudo é relativo, que todos os caminhos levam a Deus. E era assim que eu vivia, correndo para espiritismo, correndo para o budismo, para livros de autoajudas, né? Filosofias diversas que nos aconselha a ter otimismo para caminhar, mas nada disso supriu, né? E nem resolvia as minhas dificuldades. E procurando resolver meus problemas atrás de cartomantes, atrás de tarô, né? E isso tudo só me levava a um vazio cada vez maior e sem condições. A minha vida estava tão complicada que eu não vou entrar em detalhes, que eu só tenho 5 minutos para fazer esse áudio, mas resumidamente era isso, né? E quanto ao cristianismo, né, do segmento evangélico, tinha de mim escárnio, né? Eu juntava com outros colegas e tinha uma amiga minha, que eu já dei esse testemunho muitas vezes na igreja, que eu escarnecia, a gente ria, né, das posturas dela, das colocações dela. Mas foi ela que me deu socorro quando eu precisei, quando eu não tinha mais nenhuma outra alternativa, que só eu olhei e nem fui eu assim que escolhi ir até ela, foi uma pessoa que me alertou. Por que você não tem uma amiga evangélica? Pede para ela orar por você. E eu fui conversar com ela, né? E foi um dia de semana pela manhã, e ela me levou para uma reunião de consagração de senhoras na Igreja Batista da L2 Sul. E ali naquela igreja me colocaram no ciclo de oração e me fizeram o apelo, né? E eu aceitei Jesus sem entender nada, né? O que era aquele aceitar, mas para mim naquela hora não fazia muita diferença aceitar Jesus. Eu aceito, né? Porque o conhecimento que eu tinha do cristianismo e de Cristo, né? Que eu já li do Evangelho, não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, me agradava. Então, esse conceito de amor, né, de misericórdia, sempre era forte na minha vida. E aí eu aceitei. E eu fiz aquele apelo e aquelas irmãs oraram por mim ali. E depois daquela oração, né, irmãos, eu voltei para o trabalho com essa irmã. E quando eu voltei, algo estranho aconteceu comigo. Eu me senti diferente, eu me senti protegida, eu me senti assim, como se eu estivesse sendo abraçada, eu senti um conforto, uma coisa assim que eu não sei nem explicar com palavras como é que eu estava me sentindo. E a partir daquele dia, eu comecei. Ela me deu alguns conselhos, me deu uma Bíblia, né? E eu comecei a ler.
E foi diferente, foi uma leitura diferente naquele momento. E quando foi no domingo eu juntei minha família e nós fomos para a Igreja Batista lá, eu fiz bem resumido, né, a minha conversão. Eu fiz o curso de batismo e ficava com muito medo, né, pelas minhas inseguranças, incertezas, inconstâncias, eu tinha medo de não conseguir seguir o evangelho. Mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui até hoje. O meu batismo foi uma experiência que nem com o meu primeiro filho eu senti aquilo que eu senti no meu batismo. E a partir daquele dia, irmãos, quando eu olho hoje o passado, eu vejo que minha vida mudou grandemente. Eu vejo que as pessoas em minha volta, né, quando eu olho meu esposo, as pessoas, elas não mudaram, mas eu mudei em relação ao meu olhar diante deles, né? E foi totalmente diferente. E aí também eu comecei a perceber que eu tinha espaço no meu trabalho para estudar, para crescer profissionalmente, né? E foi aí que eu me inscrevi no mestrado, passei. Depois do mestrado eu entrei para o doutorado, também passei no doutorado, fiz doutorado. Ao invés de me juntar aos escarnecedores, eu comecei a fazer culto, né, no horário de almoço, levando a palavra para os colegas que iam, né, naquela época. E mudei totalmente, né? As piadas que os colegas contavam e que eu participava começaram a me tirar para que eu não ouvisse, porque agora eu era crente, eu comecei de certa forma a ser respeitada, né? Então foi muito diferente. Eu não sou mais a mesma pessoa, né? Eu sei que eu tenho muito para avançar, a gente tem muito para aprender. E é isso que eu tenho feito, me esvaziado todo dia e pedir para o Espírito Santo me ajudar a caminhar. E cada vez mais que a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que nós precisamos imprimir em nós o caráter de Cristo, né? Que ele diz na palavra de Deus que o jugo dele é leve, né? E que ele é manso e humilde de coração. Ele espera isso de nós, né? Mansidão e humildade. E eu tenho procurado, irmãos, estampar essas características em mim, né? O geral, o fruto do Espírito, que é a alegria, que é a fé, que é o amor, que é a benignidade, que é a bondade, que é o domínio próprio. Não é fácil, é um processo, mas nós podemos alcançar isso. E minha vida mudou, meu casamento foi restaurado, as minhas finanças foram equilibradas, eu que eu nunca pensava, eu tinha uma finança totalmente descontrolada, era empréstimo para pagar empréstimo, né? Como dizia o ditado, né? Que a gente escuta muito aí, vendia o almoço para comprar o jantar, era assim, era uma dívida para cobrir outra dívida. Mas graças a Deus me equilibrei, financeiramente, me aposentei galgando posto melhor, né, do meu trabalho, e o meu casamento tem sido abençoado por Deus. Essa semana aconteceu algo interessante comigo, né? Nós recebemos uma visita de um amigo da gente e ele veio pedir oração para uma conhecida nossa. Eu até coloquei no grupo de oração para a gente estar orando. E aí ele disse assim: eu vim te pedir oração para essa pessoa porque eu tenho você como uma pessoa de fé. E essa característica às vezes me assusta, né? E eu falo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que eu realmente possa corresponder a essa confiança de uma pessoa se aproximar e pedir para orar, né? E porque ela considera que a gente tem fé. E eu peço isso, Senhor, me ajuda na minha pequena fé, que eu realmente possa ter essa fé para a gente poder mover montanhas, para a gente poder orar e ver nossas respostas respondidas, né? Então é isso, irmãos. Realmente não dá para a gente dizer que ser nova criatura em Cristo não é verdadeiro, né? Porque realmente não dá para você estar em Cristo e não ser uma nova criatura, porque realmente as coisas velhas não acontecem da mesma forma na nossa vida.
É um processo, nós estamos num processo aqui que nós temos que aprender cada dia mais. E vamos nessa caminhada, não desistir e caminharmos com perseverança e de toda forma tentando ajudar uns aos outros, né? E dando o nosso testemunho, porque realmente, como diz a Heloína, nós saímos do lodo, nós saímos da lama e nós estamos aqui, né? Deus restituiu o meu casamento, a minha relação com meus filhos. E como essa colega minha evangélica, ela dizia para mim, muitos amigos se afastam de nós, mas nós conseguimos uma família muito maior, que nos apoia, que realmente estão junto com a gente. E eu tive essa experiência, e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Eu passei muito tempo também, depois que eu me converti, sem entender muito, sem ter muito evolução, maturidade espiritual, porque eu não aceitava me perdoar, né? Cristo já tinha me perdoado, mas eu demorei muito a me perdoar pelas minhas falhas, pelo que eu tinha feito, né? E a gente ficava sempre questionando, será que isso que eu fiz tinha perdão? Mas o Senhor fala que Ele joga todos os nossos pecados no lago do esquecimento, né? E essa palavra me fortaleceu e eu orei muito ao Senhor pedindo que eu pudesse me perdoar, me auto-perdoar. Então, 12 minutos, eu tinha muito mais coisa para falar, mas fica aqui meu testemunho, irmãos. Voltando à frase, eu como velha mulher, como velho homem, eu era uma pessoa insegura, indecisa, sem rumo na vida, sem leme para me guiar. Na verdade, não sei o que fazer comigo, mas Cristo me mostrou o que eu podia fazer comigo, né? E todo dia eu me coloco na mão dele, do Espírito Santo de Deus, para que eles possam continuar fazendo o melhor na minha vida. Que eu possa ser útil, né, na obra do Senhor. Fica aqui meu testemunho e pedindo para vocês realmente, jovens, adolescentes, jovens casais, não perca esse caminho. Continue nele, vale a pena. E o Deus e o Espírito Santo vai estar conosco, confie, Ele vai nos ajudar. As aflições, as tribulações, as dificuldades acontecem conosco como acontece com todo mundo no mundo. Mas nós temos o auxílio do Espírito Santo que nos ajuda a superar todas as dificuldades. E nós vamos superar essas que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, fiquem na paz.